Questão número 3. Os processos de eletrólise são amplamente utilizados tanto em laboratórios quanto em indústrias metalúrgicas. As aplicações industriais dos processos eletroquímicos, embora representem alto consumo de energia, são de grande importância na produção de metais, a exemplo do alumínio, do sódio e do magnésio, que não podem ser obtidos por reações químicas que utilizam agentes redutores menos energéticos do que o cátodo de células eletroquímicas. Ele deu um quadro falando da produção de alumínio, daqui a pouco a gente vai precisar analisar esse quadro que ele vai ser importante. Continuando, olha só, enunciado, o Al2O3 bruto extraído da bauxita, bauxita é o minério de onde se extrai alumínio, após sucessivas etapas de purificação, é submetido à eletrólise ígnea, informação importante, eletrólise ígnea, na obtenção de alumínio, que, embora seja um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, só começou a ser produzido comercialmente há pouco mais de um século. Atualmente, é usado na produção de embalagens, esquadrias, fuselagens de aviões. Esse metal resulta do processo eletrolítico de Al2O3 fundido a 1000 graus Celsius, aproximadamente com auxílio de criolita Na3AlF6, processo desenvolvido por Herold e Hall, e pode ser representado pela equação química global. Bom, aqui tem algumas informações que já são importantes. Primeiro, o óxido de alumínio Al2O3 é o principal componente da bauxita, certo? É o minério de onde se extrai o alumínio. Outra coisa importante, o alumínio é submetido através da eletrólise ígnea da bauxita, do óxido de alumínio. E ele usa nesse processo o auxílio de criolita, que é esse composto aqui, Na3AlF6. Essa criolita, ela é utilizada como fundente. Lembra que a eletrólise ígnea? A eletrólise ígnea gasta muita energia, principalmente a obtenção de alumínio da bauxita, né? E aí, a criolita, como ela facilita a fusão do óxido de alumínio, ela diminui a quantidade de energia gasta no processo de fusão desse composto, né? E aqui, nós temos a equação global que fala da produção de alumínio pela eletrólise ígnea da bauxita. Aí vem a pergunta. Com base na análise das informações do texto, na ilustração e nos dados da tabela, e considerando a equação química global, que representa o processo de produção de alumínio, represente as reações que ocorrem no ânodo e no cátodo da célula eletrolítica por meio de semiequações e justifique a produção do gás carbônico em um dos polos da célula eletrolítica. Veja, nós estamos falando nessa questão da eletrólise do óxido de alumínio, que é o principal componente da bauxita. O óxido de alumínio é o Al2O3. Quando você funde esse composto a elevadas temperaturas, você separa os íons, porque você quebra a ligação iônica, né? Ao separar os íons, você separa o cátion alumínio mais 3 do ânion óxido, que é o ânion O-2. Esse cátion vai reagir em um polo, esse ânion vai reagir em outro polo. O cátion Al mais 3 vai reagir no polo negativo da eletrólise. E o ânion óxido vai reagir no polo positivo da eletrólise, pela atração de cargas opostas. Então, olha só. Lá no polo positivo, lembra? Polo positivo é o polo que atrai os ânions. Por isso ele é chamado de ânodo. Essa é a justificativa dos nomes cátodo e ânodo. Cátodo é o eletrodo que atrai os cátions e ânodo é o eletrodo que atrai os ânions. Não se esqueça disso. Isso vale para qualquer sistema eletroquímico, tanto pilha quanto eletrólise. Beleza? Então, de novo. No polo positivo, que é o ânodo do sistema, serão atraídos os íons negativos. Qual é o íon negativo? É o íon oxigênio, o íon óxido. Portanto, o óxido, que é o O-2, que está líquido, porque nós temos uma eletrólise ígnea, ok? Vai perder os seus elétrons para o polo, ou seja, ele vai perder elétrons para o polo, e ao perder elétrons para o polo, ele descarrega. Outra informação importante, o que significa descarregar? Perder suas cargas, né? Como o íon óxido tem carga -2, ele vai subir a sua carga, vai subir o seu NOx, vai oxidar, vai sofrer oxidação,
e ele vai se transformar na substância simples formada pelo elemento químico oxigênio. A substância simples formada pelo elemento químico oxigênio é o gás oxigênio O2 gasoso. Então, essa é a reação que o ânion óxido sofre lá no polo positivo da eletrólise. Se você quiser balancear esse processo, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu colocar aqui 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Agora vamos balancear as cargas. 2 vezes menos 2 dá 4 cargas negativas. Para balancear as 4 cargas negativas, aqui são 4 elétrons. Tudo bem? Beleza? Agora lá no polo negativo. O polo negativo é o polo que atrai os cátions, por isso ele se chama cátodo, né? E qual é o cátion que eu tenho no sistema? O cátion alumínio mais 3. Portanto, o cátion alumínio mais 3, que está líquido no sistema, vai receber os elétrons e, ao receber os elétrons, ele diminui o seu NOx, sofre redução e vai se transformar na substância simples formada pelo elemento químico alumínio, que é o alumínio metálico. Aqui ele, ó, o alumínio metálico sólido. A gente costuma colocar alumínio metálico com NOx zero, porque é substância simples, ok? Para balancear esse processo, olha só, aqui um átomo de alumínio, um átomo de alumínio. Ora, para neutralizar 3 cargas positivas, você precisa de, o alumínio precisa, né, de 3 elétrons. Então, está aqui o balanceamento das cargas. A equação de oxidação no polo positivo já está balanceada, a equação de redução no polo negativo já está balanceada. Se você quiser acertar os elétrons, do jeito que está aqui, 4 elétrons na primeira equação, 3 elétrons na segunda equação, a global não estaria balanceada, ok? Então, se você quiser obter a equação global, que seria essa que ele forneceu, nós precisamos acertar os elétrons. Como é que eu posso fazer isso? Ora, para igualar os elétrons, é só multiplicar cruzado. Se eu multiplicar a equação de cima toda por 3 e se eu multiplicar a equação de baixo toda por 4, eu consigo acertar os elétrons. Quer ver? Olha, 2 vezes 3, 6 ânions óxido, que é o oxigênio, menos 2 líquido, que reage produzindo 3 vezes 1, 3 mols de O2 gasoso, mais 3 vezes 4, 12 elétrons. Já na equação de baixo, 4 vezes 1, 4 cátions alumínio, mais 3 líquido, porque é eletrólise ígnea, que reage com 4 vezes 3, 12 elétrons, produzindo 4 vezes 1, 4 mols de alumínio metálico sólido. Ok? Então, aqui de azul, nós temos as duas reações que ele pediu, já com o balanceamento certinho dos elétrons. Só que ele fez mais uma pergunta na letra A. Ele perguntou, ó, justifique a produção de CO2 em um dos polos da célula eletrolítica. Ora, o CO2 só pode ser formado por um motivo. Qual? Os eletrodos são eletrodos de grafite, né, de carbono. E lá no polo positivo, olha aqui, ó, onde se forma o gás oxigênio, como o eletrodo não é inerte, esse gás oxigênio pode reagir com o carbono do eletrodo, do terminal, e aí sim, a reação do oxigênio com o carbono formaria o gás carbônico. Então, para terminar de responder o primeiro item dessa questão, coloca lá que o oxigênio formado no ânodo, que é o polo positivo do sistema, reage com o carbono do eletrodo, formando o gás carbônico CO2 gasoso. Tudo bem? Beleza? Segunda pergunta. Mencione a propriedade que torna possível a transformação do alumínio em chapas, lâminas e filmes para embalagens e duas vantagens da reciclagem desse metal, fundamentando suas respostas. Veja, a propriedade a qual ele está se referindo é exatamente a maleabilidade. Ora, maleabilidade é uma propriedade característica dos metais. Os metais são maleáveis e devido à maleabilidade, inclusive a alta maleabilidade do alumínio, é possível você moldá-lo em chapas, lâminas, filmes e assim por diante. E ele perguntou também duas vantagens da reciclagem desse metal. Olha só, para citar uma das vantagens da reciclagem do metal,
eu quero analisar aquele quadro que ele nos deu. Aqui ele fala do processo de produção de alumínio, ok? Ó, são dois processos de produção. Um através da eletrólise do Al2O3 fundido, que é a eletrólise ígnea, esse processo que a gente acabou de fazer, e o outro processo é a reciclagem de alumínio. A massa de alumínio obtida é a mesma, 27 gramas, ou seja, 1 mol de alumínio em cada processo. Na eletrólise, a energia consumida é 297 kJ por mol. Já na reciclagem do alumínio, é 26 kJ por mol. Olha a diferença desse valor de energia. Portanto, aqui já fica clara uma vantagem da reciclagem do alumínio, né? O gasto menor de energia. Então, uma das vantagens você pode colocar aqui, ó, menor gasto energético. Isso, menor gasto energético. Outra vantagem da reciclagem do alumínio é o seguinte: se você recicla alumínio, você evita que esses artefatos de alumínio, por exemplo, latinhas de alumínio, vão para o lixão, vão para o lixo de maneira geral, vão para a natureza, né? Então, se você recicla o alumínio, você diminui a produção de resíduos sólidos. Essa é uma grande vantagem. Então, aqui, ó, diminuição da quantidade, vou colocar aqui o termo quantidade de resíduos sólidos. Ok? Então ele pediu para citar duas vantagens, eu citei duas vantagens da reciclagem do alumínio. Ok? Até a próxima questão. Se você gostou, dá um like aqui, ajuda a divulgar o canal, tá bom? Obrigado, até a próxima.